essa é a última mensagem da série Novo Tempo. Oh, meu Deus. Olina, essa mensagem, se eu fosse você, eu pegava um caderno, um bloco de notas, e eu anotava pelo menos 5 palavras que eu vou falar para você aqui. Existem coisas que você lê na Bíblia e às vezes demora tempo para aprender, até que aquilo seja uma experiência e não só a história de alguém. Então, eu quero falar pela palavra para você algo que vai adiantar a sua vida anos-luz, sabe? Imagina, se você tem 30 anos, essa mensagem, eu quero crer que você ganha 10 anos para frente. Mas não precisa ter a cara de 10 anos para frente. Pode ser ter... Não, calma, só a mentalidade. Imagina, você sabia que tem pessoas que a gente olha e vê uma imagem, quando fala a gente vê outra? Porque a sabedoria que carrega traz pra gente um conforto distinto. Porque, veja, a sabedoria, ela tem o poder de acelerar a nossa vida. De coisas que demorariam anos, demoram meses, sabe? Isso é a sabedoria. Inclusive a Bíblia diz que nós devemos buscar por isso. Antes disso, antes de entrar na palavra, eu vou te pedir pela última vez nessa série. Isso, olha só, o povo é a última mensagem, então os sininhos já balança mais, o jingle bell, jingle bell. Se inscreve no canal, meu lindo. Tá acabando o ano já, mas a gente vai estar 2025 juntos, sem arredar nem um dia. Amém? Então, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo rapidão, curte, comenta, compartilha, manda para os amigos, manda para todo mundo. Faz essa mensagem chegar longe. Como eu disse, ela tem o poder de adiantar coisas na sua vida, simplesmente por te ajudar a mirar de maneira certa. Amém? Vamos pro vídeo então. Vocês vão ficar famosos por causa disso. Isso aqui é coisa da Jet Church de Florianópolis. Ok, hein? Ei, lindo. Oh, meu Deus. Eu tive uma conversa uma vez com um amigo daqueles amigos que eu falei para você numa mensagem aí. Esse é um desses amigos que me enche de orgulho. Ele é um oficial do exército americano. E eu já em algum momento falei sobre essa história, mas hoje acho que vem a calhar. Ele me explicou rapidamente que quando você está numa situação de confronto, você precisa ter um alvo de 50 metros. Ou seja, uma missão que seja impossível de você não errar. Por exemplo, num campo de batalha, você tem armas de curto alcance, de médio alcance e de longo alcance. As de longo alcance, você precisa estar completamente concentrado, focado somente naquele alvo. Seus olhos não podem ter nada que esteja perifericamente, sabe, na sua vista, somente aquele alvo. Os de médio, muito parecido, mas com um pouco mais de agilidade do que do alvo de 50 metros, que é o alvo da arma curta, que é aquela que você consegue fazer rápido, certeiro, e que vai antecipar muita coisa para você tomar decisões mais de longo prazo. Veja, o nome disso é alvo de 50 metros, que é o que eu consigo fazer rápido e que me dê segurança para os próximos passos e para os próximos alvos. Tem gente que está no meio de um campo de batalha, onde está cheio de inimigos no campo de 50 metros, tentando acertar 1 quilômetro para frente. Então, provavelmente, porque está mirando longe e fora de timing, vai ser destruído no campo de batalha. Parece
bobo o exemplo, mas quando você observa, quando nós sonhamos e trabalhamos na ordem errada, nós perdemos a prioridade em troca daquilo que um dia descobriremos que não valia nada. Se a gente não tem a ordem correta, a gente atira, acerta e se frustra com o objetivo. Por isso que a palavra ela é extremamente importante, porque ela coloca prioridade, ela coloca ordem no nosso coração e ela diz exatamente o que a gente precisa. Exatamente o que a gente precisa. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra comigo Evangelho de Jesus, conforme escreveu o Mateus, capítulo de número 6. E eu tenho certeza absoluta que você já ouviu esse texto milhares de vezes. E eu vou fazer o contrário. Eu vou ler um versículo que vem depois e depois eu vou ler o versículo que vem antes. Eu vou inverter a ordem. Então, Mateus capítulo 6, verso 34 diz o seguinte: não fiqueis ansiosos, pois, com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é ao dia o seu próprio mal. Você entendeu? A palavra está dizendo, isso aqui é Jesus falando. Jesus está ensinando, ele está dizendo: não se preocupa com o amanhã. Amanhã é eu que vou cuidar. Você já tem o dia de hoje que já está dando um monte de B.O. Cuida de agora. Agora, alvo de 50 metros. Agora. Verso anterior, que é o número 33, diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você percebeu o que eu acabei de fazer? Eu li o último versículo, voltei no anterior, mas de maneira trocada, para que você entenda de maneira prática. Isso é ser prático. Ser prático é, você não precisa dar uma volta muito grande para apresentar aquilo que é óbvio. E o óbvio está no texto. Só que como para a gente fazer alguém escutar, a gente precisa tirar a ansiedade da receita, por isso que eu li primeiro o versículo que vem após. Porque na maioria das vezes as nossas decisões são equivocadas porque nós estamos com um combustível errado, nós estamos ansiosos. E a pior pessoa para tomar decisões na vida é o ansioso, porque o ansioso não mede consequências, o ansioso não vê o plano total, o ansioso age de acordo com o dia que ele não conhece. Então ele se atropela, ele toma decisões equivocadas, ele vai para o lugar que Deus não mandou, ele faz o que Deus não pediu. Por quê? Porque ele está preocupado com o que não existe, vivendo pelo um dia que ainda não está pronto e esqueceu do dia de hoje. Então, assim que a gente começa, primeiro, deixando claro que por mais que o nome da mensagem seja um checklist para a felicidade, ou seja, você pode ter pontos, você pode ter uma ordem de prioridade, você precisa saber, porque ninguém poderá te enganar. A vida não é perfeita. Não adianta, lindo, ninguém consegue ser feliz todo dia. Ninguém acorda todo dia falando: uau, que lindo, obrigado, Jesus. Tem dia que a gente está mal, tem dia que a gente não acorda bem, tem dia que os hormônios acordam antes que a gente. Amém. Olha aí, um irmão teve coragem. Mas é verdade. Você consegue acordar feliz todo dia? Seja sincero. Não. Eu confesso, eu até falei agora esses dias na última série, eu tenho um professor de inglês, o Teacher Rod. O Teacher Rod, ele acorda de uma felicidade que me irrita e às vezes dá vontade de não fazer aula. Tem dia que eu estou com muita vontade de ouvir ele, mas tem dia que eu fico pensando: meu Deus, Senhor, hoje eu não vou dar conta dele. Ele vem: wow, good morning my brother, I love you. E tem dia que o love you para mim é I hate you. Eu não estou aguentando. Ser humano, gente, é normal. Essa é uma das coisas mais importantes do pregador do nosso tempo.
Nós não somos heróis, a gente não é diferente de ninguém, nós não somos melhores do que ninguém. A mesma dependência que você precisa do Senhor, eu preciso também. O mesmo nível de entrega que você precisa, eu preciso também. Nada me torna melhor do que você. Somos servos e irmãos de um reino, de um Deus de amor, é isso. A única coisa que muda de mim para você agora é o microfone. A voz agora é minha. Somente isso. Mas eu só posso estar aqui se estiver resguardado pela autoridade que há no Senhor. Se não lembra, é só talento. Mas o que quebra o jugo é a unção. Então, debaixo da unção de Deus, agora eu sou o porta-voz. Mas a mesma mensagem que comunico, sou alvo tanto quanto vocês. Amém? Até aqui? Então é isso. A premissa é: mesmo fazendo certo, haverão dias que vai dar errado. Assim não cria-se uma utopia de que quem serve a Jesus vive em Nárnia. Quem serve a Jesus nada dá errado, as contas estão sempre em dia. Não, lindo. A vida segue o rumo. O sol que cai, que bate na casa do justo, bate na do injusto. A tempestade que vem sobre o injusto, vem sobre o justo também, e acabou. Isso é a palavra de Deus, alta e bom tom. Acontece, é a vida. O que nos faz diferentes do nosso tempo é que, para aqueles que não foram encontrados por esse evangelho, ou encontrados foram, não se entregaram, a eternidade deles ainda é uma incerteza. A nossa eternidade não. 3, glória a Deus. Então tem bastante gente com a eternidade na incerteza aqui. Isso me preocupa. Eu vou fazer o apelo já. Eu não vou deixar passar. Mas aqueles que sabem que estão em Jesus já têm uma certeza inabalável: um dia estaremos com Ele na eternidade. Todas as lágrimas dos meus olhos serão enxugadas. Não haverá pranto, não haverá dor, não haverá tristeza, e estaremos com Ele para sempre, em nome de Jesus. Amém. Mas enquanto esse dia não chega, o BO está aí para a gente resolver. Quando alguém diz para mim, continua, eu sempre respondo, até que ele venha. Pode vir para mim primeiro do que para você. Pode vir para você primeiro do que para mim. Como pode vir para todo mundo de uma vez só. O povo do manto já deve ter ido embora nessas horas. Porque teve uma época que, quando a igreja ouvia algo parecido, clamava dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então vou dar uma chance, porque você precisa lembrar das nossas raízes. Nós somos aqueles que aguardam pela volta dele. Ele está voltando. Bom, quem não disse da primeira, agora aprendeu o que precisa ser dito, vai dizer de segunda. Ele está voltando. Em outras palavras, você disse, apressa-te, vem logo. E aí, nessas horas, tem gente que está dizendo, mas Senhor, eu queria casar esse ano. Pois é, eu sei como funciona, mas um dia a gente fala só sobre isso. A questão é, enquanto Jesus não volta, enquanto eu estou aqui, existem alguns princípios, e essa talvez é a mensagem mais pontual que eu vou pregar de toda essa série. Existem alguns princípios que, se respeitados, se tornam um manual de plenitude. Não é nem sobre uma felicidade, mas é plenitude. Plenitude é não se sentir em falta em momento algum, mesmo quando as coisas estiverem dando errado. Isso é plenitude. Quando Mateus capítulo 6, 33, ou Jesus falando para o povo, diz que nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, ele está dizendo que acima de qualquer desejo, que acima de qualquer sonho, que acima de qualquer objetivo, existe um que vem primeiro do que todos. E o principal é buscar o reino de Deus. Para ser mais, não aprazível, mas compreensível, é você buscar ter um relacionamento com Deus.
Pessoas que têm um relacionamento com Deus têm a tendência de fazer escolhas inteligentes. Pessoas que têm relacionamento com Deus têm sensibilidade para ajudar o órfão e a viúva. Pessoas que têm relacionamento com Deus têm serenidade no dia da angústia. Pessoas que têm relacionamento com Deus naturalmente se tornam menos ansiosos nas decisões da sua vida. Por isso, se você é solteiro, antes de se relacionar com alguém, seja íntimo de Deus. Provavelmente a régua que você vai usar para escolher alguém vai subir bastante. E se você só anda com curva de rio, talvez isso mude bastante na sua vida. Que climão gostoso. E sabe, isso é uma coisa muito real. Pessoas que não têm uma vida com Deus, elas não têm uma vida de verdade. Pessoas que não têm intimidade com o Senhor, elas não têm uma vida de verdade. Eu poderia dar nomes, eu poderia falar de histórias, eu poderia falar de pessoas, mas eu vou te dizer a minha experiência pessoal. Hoje, conhecendo as pessoas que eu conheço, eu consigo ter prazer naquelas que têm vida com Deus, muito mais naquelas que têm tudo aquilo que Deus pode dar. Você não entendeu? Eu vou clarear as coisas. Eu conheço gente que tem muito pouco das bênçãos do Senhor de maneira terrena, mas tem tudo que o Senhor entrega no secreto. Tem vida com Deus. Eu vou clarear. Eu tenho pessoas que no dia que eu preciso de Jesus mais, que eu preciso estar coberto de oração. Tem uma pessoa que eu ligo, ela não mora numa casa grande, ela não tem um carro bom, ela vive de ofertas, mas no dia que eu ligo para ela entra num manto nesse telefone, meu lindo, e ela fala em línguas, e ela ora com autoridade, e ela manda louvor logo em seguida. Deus falou comigo, e sempre é certeiro. Eu amo ela, e ela tem o principal, e porque tem o principal, nada mais importa. Nada mais importa. Mas e o carro que ela tem? Nem sei, não preciso saber, porque o principal eu tenho nela, eu encontro nela. Mas aonde? Não importa, o principal sufoca o resto. O principal vem acima de tudo. Gente, eu sei que você sabe o que eu vou falar, mas tem pessoas que têm tudo e no fim descobrem que não tem nada, porque são vazios em si mesmos. Há um eco existencial na sua vida, competições idiotas, vivem em guerras desnecessárias, porque falta o principal. Ou seja, o conselho da vida para mim e para você é: busca Ele primeiro. Se você buscar o Senhor primeiro, todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu poderia te ensinar errado. Eu poderia dizer: construa uma casa grande para ter uma vida de oração melhor. Mas eu prefiro dizer de maneira diferente: tenha uma vida de oração para que talvez a casa grande seja a tua realidade. Tenha uma vida com Deus para que talvez os sonhos que você tem aconteçam. Não é viva os sonhos para depois buscar o Senhor, é busque ao Senhor para que talvez, se Ele quiser e desejar, aquilo que você sonha seja a sua realidade. Se Ele vem primeiro, até os nossos sonhos mudam para o futuro. Se Ele vem primeiro, as nossas decisões do futuro mudam também. Aí a Bíblia vem e diz: mas olha, se você tem um hoje para cuidar, para o hoje resta eu estou aqui. Se você me buscar, o amanhã eu cuido. Aí nos versos que antecedem diz: olha para os lírios dos campos, eles não têm dinheiro, eles não fiam, eles não costuram, eu visto eles. Olha para os pássaros do céu, eu alimento eles. O Senhor está dizendo: se você me buscar hoje, o teu amanhã eu vou cuidar. Se você guardar o teu coração em mim hoje, amanhã eu vou cuidar de você. Cuida de agora, amanhã eu cuido. Faça o que tem para fazer agora, amanhã eu faço. Se você for ansioso, vai tentar viver o amanhã e não vai chegar lá, e o hoje será esquecido. Esse é o primeiro ponto. E eu vou te falar, meu lindo, eu queria tanto impregnar isso em você, sabe? Você ficar com uma marca. Porque quando a gente aprende isso, a nossa vida muda de maneira radical. Muda de maneira radical. Quando Cristo é a nossa prioridade, quando Cristo é
tudo. Quando Jesus é o centro da nossa existência, tudo muda de maneira radical. Eu vou dizer olhando para você, você não é o centro de Jesus, você é o alvo do amor dele. A questão que muda tudo é: Jesus precisa ser o centro da sua existência. Se ele estiver no centro da sua existência, todas as suas decisões serão a partir daquilo que ele é, a partir do conselho que ele tem, a partir da vontade que ele já planejou tudo para você. E quando a equação está certa, o resultado automaticamente fica diferente. Você sabia que você mesmo fazendo a conta certa, se os números estiverem alterados, o resultado não sai da maneira devida? É só isso, é a primeira correção de rota. A primeira correção de rota é: a sua prioridade não é a sua carreira, sua prioridade não é o casamento, sua prioridade não são os teus filhos, sua prioridade não é ficar rico, sua prioridade não é mudar a vida de ninguém, sua prioridade não é gerar valor nos outros, sua prioridade não é construir legado, sua prioridade é buscar ao Senhor Jesus sobre todas as coisas e em primeiro lugar, e o resto será acrescentado. É porque está estranho, a nossa geração está estranha. Tem gente que está ensinando os outros a ficar rico antes de ser rico. Tem gente que está ensinando os outros a casar antes de casar. Tem gente que está falando de felicidade sendo infeliz. Ou seja, a gente está vendendo um peixe que a gente não compra, ou vendendo um resultado que a gente não chegou ainda. Por isso que eu amo a palavra, porque a palavra vem e despedaça o jugo de verdade. Ela coloca a gente no nosso lugar. Antes de qualquer coisa, lindo, estou aqui, eu sou a prioridade. Quando você tem relacionamento com Deus, as coisas ajustam, precisa avançar. Lembra, anotou o primeiro? O primeiro é relacionamento com Deus. Segundo, propósito. A gente tem que ter um propósito para acordar e um propósito para dormir. Eu vivo uma vida muito estressante. Por mais que alguém às vezes ache que é mil maravilhas, porque a gente fala e aparentemente vai embora, mas a gente viaja toda hora, não dorme na nossa cama, almoça num lugar que a gente não está acostumado, tem que passar por circunstâncias difíceis, todo o trabalho tem o ônus e o bônus. E eu amo a minha vida, eu amo pregar. Viajar é o que me incomoda um pouco. Mas todo mundo é assim, tá tudo bem. Mas eu sempre digo para quem me acompanha: eu só não enlouqueço porque eu tenho um propósito. Eu vou falar um negócio para você. A nossa vida, 70% é dentro de um quarto de hotel. Não é aqui. Eu passo... Agora, na gravação, eu passo 4 horas aqui, mas eu fiquei o dia todo no hotel na maioria das vezes. Eu acordei lá, eu estou longe dos meus filhos, eu estou longe da minha esposa, estou longe da minha casa. E aí eu acordei de madrugada, eu tive que viajar, e eu não vou voltar daqui a pouco para casa, eu vou ter que esperar o outro dia, então eu vou dormir de novo, entendeu? A maior parte é fora. Eu vou te falar, tem muita gente que vive algo parecido e está cheio de depressão, você sabia? Conheço muitos amigos que estão passando dias muito difíceis. Porque a solidão é o nosso maior inimigo. Conviver com a saudade é o nosso hábito. Eu convivo com saudade. Eu viajo e eu, quando estou quase assim desesperado, eu começo a ver vídeo um atrás do outro. Aí eu sei que se eu não voltar, eu vou surtar. Eu preciso voltar, é meus filhos, é minha família. Mas eu sempre digo para os meus filhos: eu tenho um motivo para ir e eu tenho um motivo para voltar. 3 améns, eu vou dizer. Quando o papai sai, é porque o papai tem uma missão, que é fazer Jesus conhecido em todos os lugares, apresentar o nome dele, e vidas serão transformadas por conta disso. Quando o papai volta, é porque o papai tem um lugar seguro para voltar, que o papai ama estar. Entende? E isso nos traz o terceiro ponto. O primeiro é relacionamento com Deus, o segundo é um propósito, e o terceiro é um lugar para voltar. Tem gente que não volta para casa também. Tem gente que não volta para casa porque não tem prazer na casa, não tem prazer na família, não tem prazer nos filhos. E normalmente quem não tem prazer nos filhos, não tem prazer na casa, é porque faz algo que está fora do seu propósito, e o seu relacionamento com Deus está quebrado. Porque se o seu relacionamento com Deus estivesse alinhado, o seu propósito seria estabelecido a partir do relacionamento que Ele resguarda na sua casa.
A casa vem primeiro do que o propósito, mas o propósito te dá força para seguir em frente, e a casa te dá motivos para não desistir. A questão é, por mais que pareça complexo, é tão simples que você, se pensar um pouquinho, lembrará de quando você era criança. Quando a gente era criança, a gente não queria voltar para casa, lembra disso? A gente ia viajar e a gente ficava bolado quando a mãe dizia: vamos voltar, é hora de voltar. Lembra das férias? Meu Deus do céu, as férias eram um negócio absurdo. Ah, meu Deus, vamos voltar. A criança chorando e o ranho correndo, e nós não queremos voltar, e nunca mais queremos voltar. Você envelheceu, não envelheceu? O que é que você está no final das férias? Ai, meu Deus, eu preciso voltar logo para casa, eu não aguento mais. Irmão, eu vou falar uma coisa engraçada para você. Eu amo tanto o que eu faço, que nas férias, se deixar, eu dou um jeito de fazer. Eu amo tanto o propósito que eu carrego, que eu não consigo despreender. E eu sei que eu preciso, porque senão a cabeça não descansa. Mas tem um dia que passou 2 semanas, 3 semanas, e eu já estou olhando para o espelho dizendo: eu não sirvo para mais nada, a minha vida está improdutiva demais. Aí eu começo a caçar problema para me incomodar. Aí eu começo a incomodar os outros aqui do Brasil: gente, precisamos ter reunião, o negócio está com estou tendo ideia. E Deus começa a falar coisas, eu falo: gente, eu preciso voltar logo, senão eu vou morrer. Porque quem tem propósito não consegue aceitar uma vida de inutilidade. Você entende? Por isso que nós precisamos de um propósito, porque o propósito não deixa a gente na cama. O propósito faz a gente sair da nossa cama, faz a gente acordar e ir à luta, buscar aquilo que Deus tem para nós. Propósito é a clareza da nossa vida. Deus, o que o Senhor tem para mim? Se você tem relacionamento com Deus, vai ficar fácil descobrir o teu propósito. Eu vou melhorar. Nós temos um propósito universal. Sabe qual é? Fazer Jesus conhecido. Não, meu Deus, você tem, fala para quem está do outro lado, fala: você tem um propósito, fazer Jesus conhecido. Aí a dúvida é: pregando? Não, fazendo o teu propósito específico. Se você é médico, faça Jesus conhecido na medicina. Se você é advogado, faça Jesus conhecido na advocacia. Se você é garçom, faça Jesus conhecido no restaurante. Aonde você estiver, seja cheio do Espírito Santo e manifeste o reino de Deus através daquilo que Deus colocou para você fazer naquele momento. Eu até anotei para não esquecer: relacionamento com Deus, propósito, lugar para voltar. E esse aqui é muito bom: um amor. Não, gente, vocês estão... Nossa, ô povo duro de coração. Eu tô falando, a gente tem que ter um amor. Anote o WhatsApp: 47487922. Você sabia que pessoas felizes são pessoas bem casadas? Eu não estou querendo desmotivar você que ainda não casou ou que se frustrou. Só estou dizendo: aumenta a tua régua para que você não se frustre. Aumente a sua régua. Eu vou te falar, lindo, eu tenho dó de uns amigos meus. Não são meus amigos, são meus colegas. Porque... ai, meu Deus. Eu vou falar: você conhece gente que você acha bonita e conversou e ficou feia? Eu vou falar uma coisa. Eu falo pra minha esposa: eu não tô ganhando, mano, não tô falando moral na praça, não. Eu tô abrindo meu coraçãozinho. Eu volto pra casa, irmão, uma correria dentro da minha casa que dá. E os filhos, esconde os filhos, coloca os filhos na sala e sai correndo pro quarto e ora pra ninguém vir, porque às vezes é muita saudade. Você entendeu? Só quem é casado entendeu. Os irmãos estão... tô falando do quê? Tô falando do quê, irmão? Casei bem, graças a Deus. E, irmão, se o meu WhatsApp da minha esposa vazar, irmão, o Brasil ia ficar escandalizado. O que, irmão? Você não tem noção. Não, é que eu vou falar agora pra você. Ai, meu Deus, ai, os anjos, eles voam. Eu não vou nada, irmão.
É só correria, a gente é ser humano. Mas é bom que Jesus deixou isso pra gente. Mas sabe o que é maravilhoso? E eu não quero entrar mais em detalhe para ninguém ficar com vermelhinho aí, mas eu tô amadurecendo para falar dessas coisas também, ainda não tô pronto. Mas eu vou falar uma coisa para você. A minha esposa é o imã da minha casa. Eu quero voltar. Eu quero estar junto. Eu quero olhar para ela todo dia. Eu quero viver isso pro resto da minha vida. Já pensou que coisa triste você estar preso a alguém que você não tem prazer na presença? E essa é a parada. Se você está nessa fase, você precisa ter uma conversão de rota poderosa para que Deus volte a ser a prioridade, conserte o teu coração, ajude a reestruturar o relacionamento, para que tenha felicidade dentro do lar. Porque senão, lindo, você vai ter tudo e no fim não tem graça nenhuma, porque não tem ninguém para compartilhar. Quando eu falei para você da pessoa que é bonita, mas se conversar fica feia, é porque os verdadeiros valores não são estéticos, são aqui dentro. São gente cheia do Espírito Santo. Eu amo, porque se eu falo, amor, vamos jejuar, vamos orar, vamos viajar. Eu tinha um negócio na minha casa, minha mãe, quando o meu pai convidava alguém, ela dizia, pelo amor de Deus, não traz ninguém aqui que a casa está suja. E eu dizia, Deus, eu quero casar com minha esposa, eu quero que ela seja vida louca igual eu. Eu vou te dar uma coisa, um parâmetro. Casamento feliz. Você vai amar. Não, você vai gostar. Casamento bom, casamento feliz é aquele que você tem coragem de ligar no Viva Voz e não avisar que está no Viva Voz. Tem gente que liga assim, ó, tô vendo aqui, tá todo mundo ouvindo, hein? Ó, Rafael tá no carro aqui, tá todo mundo ouvindo aqui, olha só que coisa. Tá no Viva Voz, alô, tá no Viva Voz, cuidado, vigia. Não, irmão, coisas saudáveis são verdadeiras. É melhor que não ligue no dia da treta. Você tá entendendo? E isso é saudável, quando você tem um amor para voltar. Você tem um motivo para fazer o teu propósito com excelência. E você tem prazer na sua volta. Porque não adianta ter um lugar se você não tem a pessoa que comanda aquele lugar. Entende? O lugar não é a casa grande. O lugar é o lar perfeito. É o lar onde você tem paz, onde você se refugia, onde Deus manifesta a presença dEle, onde a graça de Deus é manifesta, sabe? Então é tão simples as coisas da vida, mas quando nós trocamos a ordem, a gente acaba tomando decisões equivocadas. Teve gente que deixou Deus por último, então escolheu o cônjuge errado, está no propósito errado, vivendo no lugar errado. Teve gente que escolheu o trabalho primeiro, então não tem relacionamento com Deus, o trabalho filtrou o relacionamento, já o relacionamento está fracassando, entende? Tudo porque a gente escolheu na ordem errada. Agora, quando Deus vem primeiro, as coisas são diferentes. Eu preciso terminar. O último conselho, e eu prometo que termino, e esse eu escrevi, porque eu não posso também esquecer. A vida, ela é simples, mas ao mesmo tempo ela é muito complexa. Então, me diz se você entende e se você consegue esse parâmetro para você. Não seja medroso demais ao ponto de se tornar um covarde, nem corajoso demais ao ponto de te fazer irresponsável. Você entendeu? Não podemos ser medrosos demais a ponto de nos tornarmos covardes nas nossas histórias, nem corajosos demais ao ponto de nos tornar irresponsáveis e ter colheitas difíceis na nossa vida. A pergunta que nos cabe é: se não é nem um lado nem o outro, aonde mora o equilíbrio? E o equilíbrio mora no primeiro princípio: buscai o reino de Deus sobre todas as coisas, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
Vai ter um dia que você vai precisar de muita coragem para tomar a decisão que compete ao seu propósito. E nesse dia você vai precisar do Senhor. Se Deus estiver com você, não vai soar como irresponsabilidade. Você vai ter um nome para isso: fé. Mas vai ter um dia que você vai precisar recuar. E nesse dia você não vai chamar de covardia, você vai chamar de livramento. E esse é o bom de viver com Deus. Nada nos acusa, nada tem poder sobre nós, nem um amanhã, nada nem ninguém. E por isso dependemos tanto de Jesus. Compreende isso? Mas existe um primeiro passo, e eu termino dessa maneira a série. O primeiro passo é: para buscar o Senhor, o seu coração precisa ser dele. Você precisa ser achado nele primeiro. Se ele vem primeiro, é a primeira decisão que você precisa tomar: estar nele, entregar a sua vida para ele de verdade, deixar Jesus entrar de verdade. Talvez você ouve essa mensagem e o seu coração está cansado de decisões equivocadas que tomou. Mas se Jesus estiver junto com você, tudo isso será diferente. Planos antigos serão restabelecidos, vidas que estavam perdidas serão restauradas. Mas ele precisa ser a prioridade. Então, se ele ainda não entrou na sua vida, eu quero dar a chance para que você o convide para entrar hoje. A Bíblia diz: eis que eu, o Senhor, estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Amém. Dave, eu quero tomar essa decisão, mas eu tenho mais uma pergunta antes disso. Você que nunca, nunca foi confrontado de uma certa maneira, você até viveu uma vida com Jesus, mas alguma coisa fez você desistir, você foi embora e as prioridades mudaram tudo. Mas hoje você veio aqui e você sabe que ele tem que ser a prioridade. Mas para isso você precisa consertar o caminho, voltar para ele. Então essa pergunta é para você que quer voltar também. 2 perguntas, 1 resposta. O que isso significa? Você nunca mais será o mesmo. Seus pecados serão perdoados e o seu nome escrito no livro da vida. Quando ele é a nossa prioridade, uma certeza nasce: somos eternos em Jesus e nós nunca mais seremos os mesmos depois dele. Amém. Quanto custa? Nada. O preço já foi pago na cruz do Calvário. O que eu preciso? Arrependa-se. Arrependa-se. E a Bíblia diz que os nossos pecados serão perdoados e o nosso nome escrito no livro da vida. E o que confessa o Senhor publicamente, o Senhor o reconhecerá perante o Pai. O que eu preciso? No 3, se a sua decisão for sim, você vai levantar as mãos, a gente vai orar e vai fazer a maior festa. E dessa maneira nós terminamos mais um ciclo da nossa história. A série Novo Tempo será o início de um novo tempo para você a partir dessa oração. Amém? No 3, se a sua decisão for sim, levante a mão. 1, 2, 3. Feche os seus olhos. Se tiver alguém que você ama perto de você, 10 segundos para você dar um beijo nele, um abraço nele. Se essa pessoa tomou essa decisão, dá parabéns. Fala: essa é a melhor decisão da sua vida. Diga isso. Aleluia. Amém, amém. Feche os seus olhos e ore comigo, palavra após palavra. E no amém a gente faz uma festa linda nesse lugar. Diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua.
Jesus.